Olá pessoal, vamos aqui a mais um vídeo falando sobre campo elétrico. Agora esse campo elétrico ele vai ser devido a duas ou até mais partículas. Então até agora a gente só estudou o campo gerado por uma única partícula. Então agora a gente vai ver como é que a gente faz se eu tiver mais de duas partículas, né, gerando um campo elétrico em um determinado local. Antes de mais nada, pessoal, quem ainda tem dúvidas sobre campo elétrico, dá uma olhada nos outros dois vídeos anteriores, o sobre vetor campo elétrico e o sobre campo elétrico de uma partícula, para não ter, né, dúvidas nessa explicação aqui. Não adianta, principalmente o vídeo sobre vetor campo elétrico, não adianta você começar a ver esse vídeo se você não entendeu o vídeo de vetor campo elétrico muito bem. Você vai começar a ter dúvidas em cima de dúvidas e aí vai complicar a situação. Então vamos lá. Campo elétrico devido a duas ou mais cargas. Então a gente viu que eu posso ter uma carga. Eu vou supor, por exemplo, que ela aqui é positiva. E eu posso querer saber qual é o campo elétrico gerado por essa carga nesse local aqui. Pronto, nesse pontinho aqui que eu estou colocando aqui. Então, veja só, essa carga aqui, eu vou chamar ela, por exemplo, de carga QA, certo? Isso a gente já aprendeu a fazer, que é o que? Eu vejo a distância que eu tenho para esse ponto, ele vai ter uma determinada distância, e eu vou ter que o campo gerado pela carga A neste ponto aqui, eu vou chamar esse ponto de ponto C, certo? Eu vou chamar esse aqui de ponto C. Não é uma carga, é um local, é um ponto. O campo, vou botar aqui embaixo, o campo gerado pela carga A no ponto C, né, a intensidade desse campo vai ser igual a constante vezes o módulo da carga A dividido por essa distância aqui. Vou chamar essa distância de dA, para a gente lembrar que é a distância da carga A. Até eu desenhei a setinha vindo do Q, mas vocês entenderam. Então vamos lá, é da carga, tá? Essa distância aqui. Então vamos lá. A distância é daqui para cá. É dessa carga aqui. Então, eu calculo aqui, faltou terminar, dividido por essa distância A ao quadrado. Isso é o campo gerado pela carga A. Imagine vocês agora, se eu tenho uma outra carga. Vou colocar, por exemplo, ela aqui. Uma outra carga, pode ser positiva, pode ser negativa. Essa combinação, as duas positivas, as duas negativas, uma positiva, outra negativa, ou o contrário, uma negativa, outra positiva, não tem problema, né? Eu vou supor que essa aqui também é positiva. E essa seria a carga B. Então eu vou ter novamente mais uma distância. E essa distância aqui eu vou chamar de distância B, para lembrar que é a distância da carga B até o ponto C. Quem seria esse campo? Esse campo B seria igual a K vezes a carga, o módulo da carga B, ou seja, já que é o campo gerado pela carga B, eu tenho que botar a carga B aqui, dividido pela distância B, essa distânciazinha aqui, ao quadrado. Isso é cada campo. Se eu tenho duas cargas gerando campo elétrico, o EA, que eu chamei de campo gerado por A, e o EB, campo gerado pela carga B, as duas cargas geram campo elétrico nesse ponto C. Então, como eu faço para descobrir essa carga elétrica? A primeira coisa que vocês têm que fazer, pessoal, é o seguinte, é desenhar o campo elétrico gerado por cada uma das cargas. Então isso aí é super importante. Então olha só, eu tenho
carga A ela é positiva. Se ela é positiva, o campo, o sentido do campo é sempre de afastamento dessa carga. Mais uma vez, quem tem dúvida, volta lá no vídeo de vetor campo elétrico para tirar essa dúvida. Então, vou supor que todo mundo já está sanado isso aí. Carga positiva, o campo é de afastamento. Então, nesse ponto C, a direção do campo é esse aqui, EA. O EA vai ter esse formato aqui, ó, nessa direção, se afastando dessa carga A. Isso é o EA. O EB, o campo gerado pela carga B, por ela também ser positiva, é de afastamento. Então, ele vai ter esse formato aqui, EB. Então, o EB está apontando assim e o EA está apontando para cá. A resultante, pessoal, a resultante aqui do campo no ponto C vai ser eu somar esses dois campos. Só que campo elétrico é uma grandeza vetorial. Se fosse uma grandeza escalar, ótimo. Se um fosse 2, o outro fosse 3, 2 mais 3, 5, acabou. Mas só que aqui eu tenho as grandezas que elas apontam para alguma direção. Então, apontar para uma direção influencia no resultado. Se eu tiver 2 mais 3, sendo que, por exemplo, se eu tivesse um campo elétrico 2 para um lado e 3 para cá, a soma desse com esse, 2 para um lado, 3 para o outro lado, daria 1 para o lado do maior. Estão entendendo? Então, é muito importante, quando a gente está trabalhando com vetor, considerar as direções. É importante não, é fundamental. Não tem como não ser considerado. Então, nesse caso aqui, é a mesma coisa. Então, eu vou ter que o campo resultante aqui no ponto C, esse campo aqui, esse vetor campo C, que vai ser igual justamente a soma do campo A mais a soma mais o campo B. Então, isso aqui, pessoal, só que essa soma aqui é uma soma vetorial. Não é só somar os valores deles que a gente vai calcular por aqui. Eu tenho que considerar para onde eles apontam. Se os dois campos, estou usando azul e vermelho, se os dois campos estão apontando no mesmo sentido e mesma direção, seria só um com o outro. Mas se eles estão apontando em sentidos contrários, vai dar outro valor. Se é 2 com 3, de novo a mesma coisa. Se é 2 com 3 para o mesmo lado, é 2 e 3, aí dá 5. É uma das possibilidades. Só que eu tenho 2 para um lado e 3 para o outro, o salto vai dar 1 para o lado do maior. No caso, eu considerei o azul como 3. Então, faz todo sentido. E não existe só a possibilidade de ser ou no mesmo sentido, em cima de uma mesma direção, ou em sentidos contrários, numa mesma direção, na mesma reta. Pode ter qualquer direção, qualquer combinação. Para eu resolver essa soma vetorial, eu vou ter que usar uma coisa chamada lei dos cossenos, pessoal. Então, vocês provavelmente já viram isso, talvez não se lembrem como é. Existe até uma particularidade que ela parece que é um pouco diferente do que vocês veem na matemática, mas é a mesma lei, porque depende do ângulo que você considera. Mas perceba o seguinte, eu tenho um ângulo, que eu vou chamar, por exemplo, aqui de ângulo alfa. É o ângulo entre os dois vetores, o campo A e o campo B. Então, esse EC, que é a soma vetorial, ele vai ser o seguinte. Para eu desenhar esse campo EC, eu desenhei o campo A e o campo B. Falta desenhar o C. Eu vou fazer um pontilhado aqui paralelo, como se eu tivesse uma transcrição para cá, paralelo, pegasse uma projeção desse campo B e colocasse onde o EA termina. Não ficou muito paralelo, mas considere. E aqui também seria a projeção do campo A e aqui a projeção do campo B. Eles se coincidiram aqui. Então, esse é o ponto onde vai terminar o campo C. Então, o campo C, ele tem esse formato com essa direção e sentido. Ok? Então, é esse aqui. Agora,
Direção e sentido vai depender para onde cada uma aponta. Aí é geometria pura. E o valor e a intensidade? Né? A intensidade vai ser dada através justamente do que eu escrevi aqui. Lei dos cossenos. E é uma lei, é uma fórmula. Certo? Uma fórmula. Parece grande, gigantesca, mas é uma aplicação de fórmula. Você vai ter que saber. Tem que saber ela para poder você aplicar. Então, o que é que diz? Que a intensidade, o valor do campo C, percebam, não tem mais a seta. Eu estou preocupando agora com o valor. O valor não vai ser só o valor do campo A com o valor do campo B. Eu tenho que considerar, né, o ângulo que está formando os dois vetores. Eu tenho que levar isso em consideração. Se eles estiverem assim é um resultado, se eles estiverem assim é outro e por aí vai. Então, a lei dos cossenos é o seguinte: o quadrado da intensidade desse vetor resultante do EC vai ser igual ao quadrado do campo A mais o quadrado do campo B mais 2 vezes o campo A vezes o campo B vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Então, isso é uma lei geral, serve para qualquer tipo de somatório de vetores, pessoal. O vetor resultante aqui ao quadrado é igual a um vetor ao quadrado, mais o outro vetor ao quadrado, mais 2 vezes um vezes o outro, vezes o cosseno, por isso lei dos cossenos, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Tá certo? Cuidado que se vocês forem botar aí lei dos cossenos na internet para fazer uma revisão, e devem fazer isso, tá certo? É bom que faça. Você vai ver um menos aqui. Você vai ver um menos porque ele está considerando um outro ângulo. Ou então, ele está considerando, vou fazer de lápis aqui, não essa reta aqui, esse vetor, mas um vetor que seria esse vetor aqui. Esse traço, esse tamanho, com essa direção aqui. Então, aí seria um menos. Mas por uma questão de ângulo, ou ele usa esse ângulo, ou é porque ele quer saber isso aqui, então seria um menos. E esse cosseno seria menos também, por isso que vira mais. Enfim, para aqui nossa lei, para a nossa física, a gente vai considerar este ângulo daqui. Consequentemente, a gente vai usar esse sinal aqui como positivo. E aí, como eu resolvo esse negócio aqui? Você vai calcular o campo A, o valor desse campo, a intensidade através dessa fórmula, calcular o campo B através dessa fórmula, o EA você já calculou, aqui é o quadrado, aqui não é, o EB e o cosseno desse ângulo aqui, que normalmente, né, o que dá mais trabalho é você, às vezes ou não, né, é descobrir que ângulo é esse aqui, tá certo, pessoal? Então, é super importante você ver depois isso aqui. Eu vou postar um exercício sobre isso, mas você vai ter que saber que a soma de campos ela é uma soma vetorial. Isso vale de forma geral, de modo geral, vale para qualquer quantidade de cargas que eu tiver. Tá certo, pessoal? Eu vou ter que a soma resultante de qualquer vetor campo elétrico vai ser igual a eu pegar um dos vetores, o vetor gerado por uma carga, mais o vetor gerado, o campo gerado por outra carga, pela terceira carga e quantas cargas eu tiver. Lembrando que para eu somar, eu vou ter que... Normalmente a gente faz até 2 só, tá certo? Não faz com 3 cargas, a não ser que tenha uma coincidência sobre as posições dela, como aquela posição que eu falei, uma para cá, uma para cá, que é só você subtrair, etc. Normalmente a gente considera só 2, quando eu tenho um ângulo aqui abstrato entre eles, mas se eu tivesse que teria que fazer 2 em 2. Se eu tivesse uma outra carga aqui, ser outro vetor, eu resolvo essas duas, dá o EC, depois eu vou e somo esse com esse de cá, tá ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Eu vou postar o exercício sobre isso aí.